tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho aqui mais uma vez para trazer notícias, para falar um pouquinho do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tá? Vou falar um pouquinho aí desse início de temporada, tá? Falar um pouquinho do campeonato, dessa estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, e vou falar também dessa desclassificação que, no meu ver, foi extremamente precoce o time do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? Vou tentar desmembrar um pouquinho isso daí e passar para vocês aí que estão do outro lado a minha opinião aqui do que pode ter acontecido, do que o Flamengo poderia ter feito, principalmente na Copa São Paulo. Eu acho que o Flamengo ainda tinha sobrevida nesse torneio, que para o futebol júnior é muito importante, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a você aí do outro lado, que você que não é inscrito no nosso canal, que se inscrevam, tá? Que nos apoie aí, divulgando o nosso conteúdo aqui no canal, que você possa, se você não é inscrito, se inscrever. Se você já é inscrito, arrume mais pessoas para que o nosso canal continue cada vez crescendo mais, tá? Eu conto com a colaboração de todos vocês. Outra coisa também que eu quero pedir a vocês, que você que já é inscrito, que você que está sempre aí, que é esse nosso assim, que assíduo, que assiste nosso canal de maneira assídua, que vocês dê like. A gente precisa muito que vocês colem esse dedo aí no like, que nos dê muitos likes para a gente conseguir cada vez mais fazer com que o nosso canal cresça de uma forma, da mesma maneira que está crescendo nesses últimos 3 anos, tá ok? Então, conto com a colaboração de todos vocês para nos ajudar. E vamos começar. Bem, enfim, começa a temporada 2025 para o futebol brasileiro, Começou agora domingo e, no nosso caso, o time do Flamengo iniciou a temporada 2025 estreando no Campeonato Carioca diante do Boa Vista. Um jogo que, na minha visão, tecnicamente foi um jogo extremamente fraco. O time de juniores do Flamengo, que é o time do sub-20, 99% do time que está aí é do sub-20, com o reforço do Lohan e do Carlinhos, do Carlinhos e do Pablo, que, na minha visão, não acrescentaram em absolutamente nada. Pablo, mais uma vez, para mim falhou nos 2 gols, foi o destaque negativo, muito negativo da partida. Lohan, se esperava muito dele, mas, na minha visão, também não disse ao que veio. Um time muito, muito engessado, muito trancado, um time que não tinha velocidade, um time que não tinha toque de bola, e a gente esperava que isso acontecesse através do Lohan. Então ele acabou não fazendo, e o time do Flamengo também não criou bulhufas, tá? Então foi um time extremamente apático. Então o Lohan foi a imagem, o retrato do time do Flamengo. E o Carlinhos, não se espera muito do Carlinhos, Carlinhos teve ano passado teve uma temporada magnífica no Nova Iguaçu, no Campeonato Carioca do ano passado no Nova Iguaçu, fazendo o time chegar até a final, fez 8 gols, mas enfim, é um jogador extremamente limitado, é um jogador que o máximo do Carlinhos, é isso que ele pode mostrar, tá, gente? Então, assim, não era de se esperar muita coisa do Carlinhos. E ele demonstrou que ele realmente é um jogador limitadíssimo e que não tem a mínima condição de fazer parte desse elenco tão estrelado, desse elenco tão cheio de craques do time do Flamengo. O Flamengo merece um jogador muito melhor, justamente na posição que nós estamos carentes, que é o ataque, porque com a saída do Gabigol ficou esse buraco, essa lacuna, visto que Pedro só volta mesmo só depois de abril ou no meio do ano, não sei, e assim mesmo vai ter que ter todo aquele período de adaptação, aquela coisa toda. E então o Carlinhos é o único atacante que a gente tem, mas demonstrou que ele não tem a mínima condição, tá? O Flamengo tem que urgentemente correr atrás de um jogador para ocupar esta lacuna, esse buraco deixado pelo Gabigol. Bem, então, do campeonato da estreia do Flamengo, a gente pode resumir dessa forma: um jogo fraco, um jogo que, se o Flamengo vai fazer 4 jogos, com esse time alternativo. Só a partir da 5ª rodada contra o Volta Redonda que o Flamengo vai voltar o time principal, que nós chamamos de time principal, tá?
Eu temo por isso, por quê? Pelo que o demonstrou nesse jogo contra o Boa Vista, eu acho que se o Flamengo não abrir o olho, se o técnico não abrir o olho, se o técnico que tá lá treinando não falar, rapaziada, olha só, tem que mostrar alguma coisa, tem que ganhar o próximo jogo, os próximos 3 jogos o Flamengo não pode pensar nem em empatar, tem que ganhar, né? Eu acho que se o Flamengo não fizer isso, corre o risco de perder os 4 jogos. E quando os titulares chegar, a vaca já tá lá embatolada no brejo até o pescoço. Então eu acho que tem que abrir o olho, sim, o Flamengo tem que mudar a postura, tem que mudar e demonstrar um futebol mais dinâmico, né? Não é possível que aquilo ali, aquilo demonstrado no contra o Boa Vista foi o time que a gente teve, que a gente ganhou o Campeonato Mundial. Não é possível, não entra na minha cabeça que aquilo ali é o máximo que aqueles jogadores podem jogar. Que aquele sub-20 do Flamengo ali pode jogar. Porque se aquilo ali for o máximo que os jogadores jogam, olha, tá tudo errado. Não tem a mínima condição. Esse time não tem a mínima condição. Não tinha condição nem de estar disputando a copinha. Tá? Porque é muito fraco, muito fraco. Defesa muito ruim. O nosso goleiro, infelizmente, foi um goleiro que demonstrou extrema fraqueza. Todas as bolas ele rebatia. Não tinha uma bola que ele encaixava. Todas ele rebatia pro meio da... Todas. Né? Todas as bolas que iam no gol, ele não sabe segurar. Ele rebate. Então é um jogador que tem que ser muito mais trabalhado. Até porque, né, o Flamengo pode precisar ir na base para pegar alguns jogadores para o decorrer da temporada, que é longa e vai ter muitos campeonatos para o Flamengo disputar. E assim, realmente o garoto demonstrou uma extrema insegurança e assim, não gostei do que vi, tá bom? Então eu acho que o Flamengo tem que abrir o olho, porque tem mais 3 jogos e ele precisa ganhar, precisa pontuar. Tá? Precisa pontuar porque não tem como o Flamengo, esse time entregar o Flamengo com 4 derrotas. E se não abrir o olho, é o que está se encaminhando o Flamengo abrir o campeonato com 4 derrotas. Bem, deixando o Campeonato Carioca de lado, né? A gente agora vamos falar um pouquinho da Copinha, né? Infelizmente, ontem, né, nós estamos fora, né, da Copinha, do restante da Copinha. Fomos classificados agora na segunda fase pelo time do Bragantino com uma derrota de 3-1. Eu juro que eu me assustei com o que vi, tá? Com o que vi. Time muito nervoso. Infelizmente a nossa base, não sei, é uma geração bem fraca, tá? Os únicos destaques desse time que eu vi ontem foi o lateral esquerdo, tal de Rian, garoto extremamente habilidoso, é um garoto que ele já está sendo notado, já está sendo olhado, é um jogador diferenciado, que infelizmente, não sei por que cargas d'água, o técnico sacou ele estava no banco de reserva, ele entrou no segundo tempo, e quando ele entrou no segundo tempo, ele arrumou um salseiro danado, é um jogador diferente, ele tem um toque diferente, ele bate na bola de maneira diferente, tá? Então é um jogador que tem um contrato com o Flamengo até 2027 e que tem uma multa rescisória no valor de 50 milhões de euros. Então, né, mais ou menos uns 300 milhões de reais. A gente sabe que se os clubes europeus olhar, chega aqui com a metade disso aqui e leva. Tá? E leva, não sei o caso do Flamengo. Mas muitos jogadores aí botam a multa de 100 milhões de euros e quando chega aqui o cara dá 10 e leva. O time europeu dá 10 milhões e leva. Então o Flamengo hoje, infelizmente o Flamengo hoje tá precisando de dinheiro, mas eu acho que o Flamengo tem que olhar para esse garoto, Rian é o nome dele, tem 16 anos, com outros olhos, que é um jogador de extrema habilidade, ele é lateral esquerdo, mas ele sempre cai pelo meio, é um jogador que gosta muito de jogar, sempre em vertical, jogando do meio, da lateral para o meio, e tem um chute muito bom, foi assim que ele fez um gol, né, na goleada do Flamengo no primeiro jogo contra o São Bernardo, de 5 anos, ele meteu um gol assim, ele pegou da esquerda, levou pro pé direito, pimba, bateu, e ele bate bem com as 2 pernas, tá? Isso é uma característica do jogador, tanto chuta de direita como chuta de esquerda. Então isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem observado pelo Felipe Luiz, porque se eu sou o Felipe Luiz, sinceramente, pegava esse garoto e começava já, né, olhar ele, deixar ele pelo menos no banco, no time principal, para ele começar a ver isso, igual fizeram com o Vinícius Júnior, porque esse garoto aí tem futuro no Flamengo. Bem, falando do Rian, né, a parte dos valores à parte, o time do Flamengo não demonstrou
muita coisa. Eu acho, na minha opinião, acho que o Flamengo tinha condições de avançar, tá? O Flamengo tinha condições. Isso daí é uma coisa que é uma falta de estratégia, de preparação da diretoria. Né? Esse já acho que é o segundo ou terceiro ano consecutivo que o Flamengo não leva o time sub-20. O Flamengo leva o sub-16, 17, sei lá. E acontece isso aí. A diferença física do time do Bragantino ontem para o time do Flamengo era assim, abissal. Tá? A gente via os jogadores do Bragantino, o mais novo tinha 18 anos, o mais velho tinha 20, quase 21. Então assim, o jogador do Bragantino, a defesa do Bragantino tinha 2 jogadores já acima de 1,80 m de altura. Então não adiantava, e o Flamengo insistia em ficar jogando bola no alto, isso no segundo tempo, tá? Bola no alto, ganhava todas. Os caras tinham mais porte físico do que o time do Flamengo. Ah, mas isso aí não quer dizer nada. Claro que quer dizer sim. Você não pode botar um time de sub-16, 17 para jogar com a galera do sub-20. O porte físico é diferente. Isso faz uma diferença absurda. E nós vimos isso muito bem ontem. O time do Flamengo, o sub-17 do Flamengo, não conseguiu ganhar do sub-20 do Bragantino. E tomamos 3 gols logo no primeiro tempo. Quando fechou 3-0 no primeiro tempo, eu já tinha certeza que o Flamengo não ia ter condições de pelo menos empatar aquele jogo. Fizemos um gol, mas não adiantou, não valeu de nada. Perdemos e estamos fora da copinha. Infelizmente, né, o Flamengo, que tantas vezes já ganhamos essa Copa, acho que 3 vezes, se eu não estou enganado, 3 ou 4 vezes, se eu não estou enganado, infelizmente agora ficamos fora e o time vai ter que voltar para disputar algum outro torneio brasileiro, Copa do Brasil e o Carioca da categoria, tá? Mas eu tenho certeza que o Flamengo tinha condições de disputar, de andar pelo menos, chegar pelo menos nas quartas ou até mesmo na semifinal, se jogasse um pouco mais sério. Mas infelizmente, né, o time que eles mandaram para lá não correspondia, né? Era uma categoria bem abaixo, tá? Mas diante do que eu vi também no Carioca, no Sub-20 jogando Carioca, não sei se conseguiria ganhar também não. Não sei também não, tá? Nós estamos, infelizmente, a nossa base, essa geração da base tem mais de 30 jogadores, pode se selecionar aí uns 3 ou 4, eu acho que é muito, que pode ser aproveitado. Tá bom? A nossa base está muito fraca e eu acho que isso daí é uma coisa que a diretoria nova tem que começar a abrir o olho. Nós que sempre tivemos fama de fazer craque em casa, infelizmente agora tá complicado. Bem, galera, o time principal, né? Falamos do Campeonato Carioca, falamos da Copinha e agora falar do time principal que está lá nos Estados Unidos, que vai fazer 2 jogos lá nos Estados Unidos, vai fazer um domingo, acho que 5 horas da tarde, contra o São Paulo, e depois faz um contra o Miami, lá o time do Messi, tá? São 2 amistosos. Eu, particularmente, eu acho que o time do Flamengo, eu gosto dessas pré-temporadas, eu acho que isso daí, né, bota o jogador na atividade, mas infelizmente essas pré-temporadas sempre batem com o início do Campeonato Carioca. Aí tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Bota o sub-20 para jogar, o sub-20 não é a mesma coisa, aí não ganha, aí entrega o campeonato lá atrás, aí o time principal tem que começar a ganhar de todo mundo para poder recuperar os jogos perdidos. Então isso daí atrapalha um pouquinho. Mas a pré-temporada é de extrema importância para os jogadores começar novamente a se entrosar. O time do Flamengo terminou bem, né? Bem. O finalzinho de 2024, o time do Flamengo terminou muito bem a temporada 24, com título, né, da Copa do Brasil e do próprio Campeonato Carioca. E esse ano nós temos vários campeonatos para disputar. E logo agora, dia 2 de fevereiro, já tem a Supercopa do Brasil, né, o Choque Rei, né, que eles chamam. Então tem esse daí, que é um jogo muito importante. Não parece nada, mas é muito de extrema importância. Ganhar do Botafogo virou quase que uma obrigação do Flamengo. Visto que ano passado, os 2 jogos que nós tivemos com ele, nós perdemos pelo Campeonato Brasileiro. Tá? E eles são campeão da Libertadores, são campeão brasileiro, e a gente tem que chegar lá e tem que ganhar deles. Então, assim, é um jogo que o Flamengo tem que ir focado. E eu acho que a pré-temporada vai ajudar para dar essa chacoalhada, dar esse entrosamento ao time principal. A gente vai ver, não vai ver um entrosamento legal logo no primeiro jogo. Esse jogo agora é de domingo. A gente não vai conseguir enxergar isso. Mas eu acho que já vai dar para o Felipe Luiz ter ideia de quem ele vai poder contar, né, quem vai ser os 11 titulares dele.
Tá? Então isso aí é muito importante que o Felipe Luiz observe, faça suas observações. Esse jogo realmente é um jogo que é é jogo de patrocínio, de patrocinador, não é um jogo que está valendo nada, mas é bom que o Felipe Luiz já fique já antenado para ver com qual jogador ele vai poder treinar, contar, como é que vai ser o esquema tático dele, como é que ele vai fazer para montar o time para esse jogo do dia 2. O resto da temporada aí já é outra história, tá? É outra história. Mas esse jogo, para esse jogo do dia 2, o Flamengo tem que fazer bastante jogos, tá bem entrosadinho, para quando chegar no dia 2, o Flamengo já tá se não tiver no melhor da forma física, mas que pelo menos tenha montado um time que possa chegar lá e bater de frente com o atual campeão brasileiro. Bem, se o Flamengo durante o resto da temporada, né, a gente tá todo mundo falando que a gente não tá indo ao mercado comprar jogadores. Eu acho que a diretoria foi muito sincera quando falou que o time tem que jogar com a realidade. Tava falando, o Flamengo tá pobre? Não, o Flamengo não tá pobre. Mas o Flamengo também não pode sair fazendo loucuras. Eu acho que o maior reforço a gente já tem, que é o nosso time principal. O time do Flamengo é um time muito bom. Claro, tem que fazer uma contratação pontuais, tem que substituir os 2 jogadores que saiu, os 3, perdão, né? Porque são um zagueiro também, o Fabrício Bruno também foi embora. Então tem que substituir esses 3 e tentar ver novamente aquele problema da lateral direita. Da lateral esquerda a gente está bem, mas principalmente da lateral esquerda eu acho que valeria a pena contratar mais um, nem que fosse para ser banco, mas contratar mais um jogador. A gente não sabe se o Wesley vai ficar, se vai sair agora, se vai sair no meio do ano, ninguém sabe, tá? Então o Flamengo tem que montar um time, tem que usar esse início de temporada aí até junho para poder estar com o time bem entrosado, para que quando chegar no Super Mundial a gente possa fazer um papel bonito. Não vou falar em título, tá? Não vou falar em título agora não, porque é muito precoce falar nisso. Mas que pelo menos chegue lá e faça bonito, faça um futebol que possa pelo menos, se tiver que perder para os europeus, que não perca de maneira vergonhosa. Tá? Que seja um time que seja lutando, conforme foi em 2019 contra o Liverpool na final do Mundial. Então, para isso a gente vai ter meio ano para a gente poder fazer isso, montar esse time, ter um time titular, um time bem entrosadinho, para quando chegar no meio do ano, chegar lá no Super Mundial, fazer bonito, tá? Então, galera, diante disso aí, diante dessas notícias que eu passei para vocês, tá bom? Eu quero estar aqui, quero me despedir, dizer para vocês que continuem nos dando essa força aí, nos dando muito like, se inscrevendo no canal, tá? Divulgando o nosso serviço, né? Quero também aproveitar aqui para dar boas-vindas aí ao nosso novo integrante aqui do canal, nosso amigo Juarez. Juarez, que você seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, fazendo parte dessa família, que é a família Sempre Flá. Tá ok? Né? Deixar aí um abraço bem apertado a todos os nossos inscritos. E você que ainda não é inscrito, por favor, faz isso aí pra gente, dá essa força aí pra mim, pro Márcio, pro Juarez, tá? Para que a gente possa cada vez mais fazer com que esse canal cresça e seja uma realidade conforme ele já é, tá bom? Possa estar melhorando cada vez mais, tá bom? Então se inscreva no canal, divulgue nossos vídeos, like, muitos likes aí, para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas transmissões e que vocês tenham muito mais notícias, tá ok? Quero deixar aqui um beijo, um abraço para todos vocês aí do outro lado, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? E vocês nunca esqueçam que aqui é Sempre Flá. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.